Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te dar 3 informações de mercado colorado. Uma cobrança que o Inter está tendo que enfrentar na CBF, uma situação até chata. Uma informação do melhor jogador da temporada que está sendo olhado por um clube que tem muito dinheiro e até uma informação de um meia atacante, um cara para jogar no lado direito do Inter, que tem uma incógnita e que surge como uma alternativa de mercado bem interessante. Agora vai começar, mês de dezembro tá batendo na porta, é mês de transferências e a gente vai, como sempre, te deixar bem informado. Mas antes, não acabou o ano, o Inter pode até sonhar com o título brasileiro. E agora, o negócio é o seguinte, nessa terça-feira só tem uma coisa a fazer, torcer para 2 resultados paralelos que ajudem o Inter. Tem que torcer para empate em Palmeiras e Botafogo e torcer para empate em Fortaleza e Flamengo. Eu acabo de pegar as odds, estou dando de barbada para vocês aqui. Se tu for lá e fizer uma combinada, empate nessas 2 partidas, bota a coluna do meio, empate para um, empate para o outro, tá pagando 10,6. É isso mesmo. Se tu botar 10 agora, tu vai sair com 106 no final do dia, claro, se der essas 2 combinadas que tá todo mundo querendo pro Inter colocar aí de vez o seu bloco na rua e sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. É barbada. Tu vai na KTO, te registra lá, pode usar aquela situação de pra começar a brincadeira e aí tu chega lá em Campeonato Brasileiro, vai abrir uma tabela dos jogos da próxima rodada. É simples, nem precisa acertar o resultado, só bota coluna do meio e tu vai. Empate no Palmeiras e Botafogo, empate no Fortaleza e Flamengo, e tu te dá bem na KTO, claro, se acontecer o que tá todo mundo sonhando, mas é o mínimo que a gente espera para ter pelo menos uma disputa até o final do Campeonato Brasileiro. É a minha dica lá, beleza? Sempre com juízo, sempre sabendo que é entretenimento, tu tem que jogar com responsabilidade, é o mínimo que eu te peço, é um site para maiores de 18 anos, beleza? Gente, vamos lá. Aconteceu uma situação chata nas últimas horas, tá? O Internacional recebeu uma notificação da CBF, mais precisamente da Câmara Nacional de Disputas da CBF, dizendo o seguinte, olha, o Flamengo acionou vocês. O Inter contrata, e todo mundo sabe, o Thiago Maia por 4 milhões de euros. Na oportunidade ficou definido que a diretoria colorada pagaria 10 prestações de 250 mil euros para quitar a compra. O Inter parcelou o Thiago Maia em 10 vezes. 250 mil euros dá hoje 1,5 milhão de reais. Só que aqui vem o problema. A parcela começaria em agosto e, segundo a diretoria do clube carioca, esta primeira parcela sequer foi paga e que o Inter não pagou mais. Esse assunto não é necessariamente novo, nós já tínhamos trazido aqui, já é de conhecimento de todos os setoristas do Inter que o Flamengo estava cobrando, mas há cerca de um mês eles tinham mandado uma notificação extrajudicial, embora esse assunto não vai necessariamente para a justiça comum, mas dizendo o seguinte, olha, Inter, tu tá me devendo. Diante do não pagamento, eles avançaram e foram na CBF. Essa Câmara de Disputas da CBF, basicamente, ela tenta mediar um acordo e tenta solucionar a situação. Se não acontecer, o Inter corre o risco, inclusive, de ter bloqueado o seu direito de transferência de jogadores e, principalmente, de colocar jogadores no bid. A CBF pode dizer, enquanto tu não pagar o Flamengo, tu não pode mais colocar nenhum jogador no bid. Esta é, normalmente, a punição para esse tipo de caso. Mas, enfim, tá? Eu preciso te dizer que é só o Inter pagar que vai evitar essa questão. Não é o primeiro jogador que o Inter está sendo cobrado. Recentemente, o dono do Cruzeiro já disse que a diretoria comprou o Wesley, 2 milhões de euros na oportunidade, coisa de 11 milhões de reais, comprou 50% do Wesley por esse valor e não está pagando as prestações, não está pagando as parcelas. Oficialmente, a direção do Inter diz, olha, não é só o Inter que deve, outros clubes brasileiros têm dívidas por aí e o Inter não sai falando no microfone e a direção acha até que é um tanto quanto insensível essa cobrança pública, seja do dono do Cruzeiro, seja do Flamengo, diante de tudo que se passou no estado do Rio Grande do Sul. O dinheiro que era para pagar esses jogadores foi para reconstruir o CT, reconstruir o estádio, mandar jogos fora de Porto Alegre, aquela coisa que nós já sabemos e o Inter está colocando por ali. Mas enfim, tá a cobrança, tem esse fato e tá acontecendo. Eu falei do Wesley, Luiz Carlos Reck,
dispensa apresentações, informou o seguinte, tá? Ele fez uma postagem dizendo que o Krasnodar da Rússia, que é o mesmo clube que tem o que detinha, na verdade, que jogava o Wanderson, tem interesse. O Krasnodar é grande, tá? Às vezes as pessoas não sabem, mas eles são grandes e tem bala na agulha lá na Rússia, evidentemente. Tem interesse na contratação do Wesley, atacante do Inter, que teriam dito mais ou menos, olha, tu ainda tem prestações a pagar do Wanderson, né? Tem aqueles 700 mil euros que a cada 6 meses vocês têm que mandar. Quem sabe a gente faz um negócio e tenta fazer uma composição negocial. Segundo Luiz Carlos Reck, o Inter disse, olha, eu até posso sentar numa mesa para conversar do Wesley, mas tem que pagar 16 milhões de euros, ou 97 milhões de reais. O Inter tem 50%, tá? 50% que o Inter comprou. O jogador era Palmeiras e Cruzeiro, o Inter foi lá e comprou 50% e ainda tem os outros 50% que pertencem ao Palmeiras. Então o Inter ficaria com metade, nessa situação aqui, nessa informação do REC, vamos arredondar 100 milhões. Iria 50 para o Inter, 50 para o Palmeiras nessa negociação. Mas eu falei com importantes dirigentes do Inter que negam consulta oficial ou extraoficial pelo Wesley. Mas enfim, eu preciso te dizer que se chegar uma proposta de 16 milhões de euros na mesa do Inter pelo Wesley, mesmo na minha visão sendo o melhor jogador da temporada, o Inter vai acabar vendendo, um cara que está indo para 25 anos e que seria uma grande venda, e, enfim, né? Mas não, a direção está negando. Mas saiba que isso está acontecendo, que o REC é um cara bem informado que deu essa informação. Um outro cara super bem informado é Vaguinha. E o Vaguinha postou na sua coluna em Gaúcha ZH que não é novo esse assunto, mas é que ele voltou e eu preciso dar o crédito aqui, tá? Que o Inter tem seu interesse em Lucas Barbosa, atacante, 23 para 24 anos, começo do ano que vem vai fazer 24, então se ele vier jogar aqui vai ter 24 anos. Lucas Barbosa, que tá muito bem no Juventude, tá aí goleador, 13 gols na temporada, uma temporada muito boa, jogando na ponta direita, que é um lugar onde o Inter precisa, né? Porque ali tem o Gabriel, tem o Tabata, mas ninguém é atacante. E do outro lado é o Wesley e Wanderson, que jogam na esquerda. O Inter precisa de um atacante, um cara mais meio atacante pelo lado direito, né? Que é altão, ele é alto, 1,90 e tantos, mas é veloz, é rápido, tem a passada larga. E aí o Inter estaria vendo ele, segundo o Wagner Martins, que já conversou com o jogador, com o empresário e que agora prepara uma proposta para o Santos. Não chegou ainda a Santos essa proposta, então não tem como avaliar e nem dizer se vai acontecer. Eu sei que o Vaguinho até tem informação que o futebol da Coreia quer ele, mas a informação que eu tenho é que o empresário dele já chegou durante esse ano, ir para Barcelona, para conversar com o espanhol de Barcelona, que viu ele jogando no Juventude, gostou, fez uma sondagem e ele estava tentando ver se ele cavava o negócio por lá. O Inter pode, não tem, né? Hoje o Inter tem bala na agulha para isso, o futebol brasileiro paga tanto quanto esses clubes espanhóis, o Inter pode atravessar o negócio, chegar ali, pagar uma grana pro Santos, ou fazer uma composição de negócio pro Santos, pagar o jogador e trazer ele para cá. Lucas Barbosa, 23 anos, pode ser o ponta direita para a temporada que vem. Recentemente, quem já me viu no canal sabe, a tendência, a sinalização que nós estamos recebendo da direção colorada é negócios nesse nível. De Lucas Barbosa, de caras que são bons, que tem projeção, que tem possibilidade de crescer no futuro, mas nenhum badalado, Porré, Valência, Arangues, Alária, aquela coisa das janelas passadas, porque o Inter, nesse momento, está numa situação de completar grupo. Se vier uma grande contratação, seria aí uma situação um pouco surpreendente. Mas enfim, vamos ver, tá só começando essa temporada de especulações. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.